Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, para mais um encontro, para repercutir aqui com vocês as consequências, os desdobramentos relacionados aos últimos acontecimentos da vida política do nosso país, que a cada instante incriminam a figura do ex-presidente da República de uma forma contundente. A sucessão de crimes é tão grande, é tão gigantesca, que acaba até fazendo com que, a cada novo crime, a gente deixe de prestar a devida atenção nos crimes anteriores. Esses nossos espaços aqui na internet, eles servem para a gente não perder a memória, para a gente a cada instante ficar lembrando as pessoas do que aconteceu aqui no nosso país, o que aconteceu, e cobrar também das autoridades também a sua devida ação, a sua devida responsabilização a esses causadores de tudo que se deu aqui no Brasil de ruim contra o povo brasileiro. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, deu uma palestra, né, numa conferência internacional, ele participou pela internet, onde ele foi perguntado sobre esse episódio criminoso, a gente não pode achar que isso foi um episódio folclórico, né? Episódio criminoso envolvendo o ex-presidente da República, o senador Marcos Duval e o ex-deputado Daniel Silveira. Ele comentou, fez ali algumas análises, mas ele foi muito mais além do que essa questão que foi abordada ali. São sobre essas questões que eu quero conversar com vocês agora no nosso portal, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, está nos conhecendo, para que você se inscreva aqui, você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre muito preciosos aqui no nosso portal, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas 5h30 para bater um papo com vocês, e também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ainda ficar mais engajado aqui no nosso espaço, tá bom? Então vamos seguir aqui aos fatos aqui. Gente, depois de tudo que surgiu ontem, envolvendo esse senador bolsonarista, que se diz uma pessoa da área da inteligência, né? Que seria uma coisa absolutamente rara você encontrar uma pessoa de inteligência ligado ao bolsonarismo. Pois bem, então, esse homem da inteligência, ele procura o ministro Alexandre de Moraes para uma situação absolutamente absurda, já que ele não quis documentar, foi só no verbo, só na palavra. Como as pessoas do direito sabem, aquilo que não está nos autos, né, aquilo que não está documentado, não existe. Então, evidentemente, o ministro Alexandre de Moraes não poderia fazer absolutamente nada diante de uma futrica, de uma fofoca, de uma situação aleatória, né? Foi o que aconteceu e foi mais ou menos nessa linha que ele respondeu o Merval Pereira, que foi o mediador desse encontro. Vamos acompanhar aqui. Conversar com o senhor para denunciar um plano do presidente Bolsonaro e do Daniel Silveira para gravá-lo e tentar fazer com isso uma rebelião para impedir a posse do Lula. A gente não pode se esquecer disso, né? Que todo esse estratagema aí visava destruir o processo eleitoral do nosso país, a nossa democracia e impedir a posse do presidente Lula. Vamos ver a resposta aqui do ministro Alexandre de Moraes. Não, Merval, a conversa que o senador teve comigo, ele solicitou uma audiência, assim como de resto, inúmeros senadores e deputados solicitam. Recebi o senador no Salão Branco. Salão Branco, para aqueles que não conhecem, é o salão... Agora todos conhecem, né, depois da lamentável depredação que ocorreu, e quero aqui, de público novamente, externar minha admiração e parabenizar a nossa presidente, ministra Rosa Weber, pela força, pela firmeza, pela competência na reconstrução, não só simbólica, mas principalmente na reconstrução do nosso plenário, na inauguração que tivemos agora dia 1º de fevereiro, na reabertura do ano judiciário. E o Salão Branco também foi totalmente reconstruído, inclusive com a... Gente, a imagem está meio embaçadona, não é culpa minha não, tá? O ministro Alexandre de Moraes que usou uma câmera meio tabajara também, já que ele vai citar essa expressão mais à frente. A galeria de ex-presidentes que foi vandalizada barbaramente pelos golpistas terroristas no dia 8 de janeiro. E o senador, ao conversar comigo, não adiantou qual seria a conversa, o que ele me disse foi que o deputado Daniel Silveira o teria procurado, e ele teria realmente participado de uma reunião com o ex-presidente da República, e a ideia genial que tiveram foi colocar escuta
senador, para que o senador, que não tem nenhuma intimidade comigo, eu conversei exatamente 3 vezes na vida com esse senador, para que o senador pudesse me gravar, e a partir dessa gravação, e aí até onde chegou o senador, a partir dessa gravação, pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos. Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. É óbvio, né? Documentar. O cara chega lá para fazer futrica com o ministro do Supremo Tribunal Federal. O senador me disse que isso era uma questão de inteligência, e que, infelizmente, não poderia confirmar. Não, eu levantei, despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, para mim, não existe. Foi exatamente essa a tentativa de uma operação tabajara, que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil. Tudo isso está sendo apurado, eu determinei a oitiva ontem do senador, a Polícia Federal já realizou essa oitiva. Quer dizer, foi ouvir ali o senador, né? Porque aí apareceu um fato concreto, aí apareceu a notícia no jornal, apareceu nas redes, então você tem ali a materialidade de algo que pode provocar uma medida, ou da Procuradoria da República, ou do Poder Judiciário, da Polícia Federal, das instituições. Foi o que o ministro mandou fazer, escutar aquele que se apresentou publicamente. E as investigações por parte da Polícia Federal seguirão, para que nós possamos, assim que chegar, analisar a responsabilidade de todos aqueles que se envolveram na tentativa de golpe, sejam os executores, e nós temos hoje em torno de 950 pessoas que permanecem presas, inclusive a pedido da Polícia Federal. Detalhe para essas pessoas que estão presas, né? Eu já comentei aqui com vocês. O ministro Alexandre de Moraes, ele vai sair do Supremo Tribunal Federal. Sim, ele vai sair um dia. E esse dia será no ano de 2044, daqui a 21 anos. Então, essas pessoas que estavam querendo ver o ministro Alexandre de Moraes pelas costas e que conspiraram e que continuam a dizer coisas por todos os lados, essas pessoas vão ter essa amargura durante muito tempo, né? As que estão presas podem orar para algum tipo de milagre, porque dentro do Estado de Direito brasileiro elas estão encalacradas. Da Procuradoria-Geral da República, mais de 560 pessoas foram soltas com medidas cautelares, que devem ser cumpridas. Nós temos já apurações adiantadíssimas em relação aos financiadores, aos grandes financiadores. Isso já vinha sendo investigado desde o ano passado. Lamentavelmente, o ministro Luiz Roberto Barroso bem salientou a necessidade de educação para formarmos uma elite pensante, uma elite que possa cada vez mais auxiliar no Brasil. Lamentavelmente, nós temos uma parte da elite que flertou com o golpe durante 4 anos e, a partir do ano passado, financiou essa tentativa de golpe, e as investigações estão chegando a esses financiadores e também as autoridades públicas que, de forma covarde, dolosamente, ou se omitiram, foram coniventes com a tentativa de golpe. Então, meus amigos, minhas amigas, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, só em 2044, tá? Então essa notícia não é muito boa para quem é bolsonarista. Mas o ministro falou coisas muito interessantes. Ele mostra que isso tudo que aconteceu no Brasil não está divorciado de outras situações que acontecem no mundo, porque essas instabilidades que acontecem em alguns países, ela é provocada pela comunicação maciça que se dá através das redes sociais, através das big techs, que tem um enfrentamento, tem uma classificação jurídica, uma adequação jurídica, num campo que ele mostra que não é adequado, porque sendo essas empresas consideradas empresas de tecnologia, elas estariam restritas apenas, ou estariam apenas enquadradas à legislação relacionadas a empresas de tecnologia, quando na verdade elas se relacionam com a informação, elas prestam serviço de informação. E aí cria-se uma situação que ele diz que o mundo vai ter que enfrentar. Se existem empresas de comunicação no mundo inteiro que, a partir da informação, dessa prestação de serviço, elas são responsáveis por aquilo que elas fazem, as big techs que fazem as mesmas coisas, elas não podem estar isentas. Explicando melhor, se você é contratado de um jornal, de uma televisão, de um rádio, você é colunista, você é jornalista e você pratica um crime
de opinião, de opinião dizendo que uma pessoa fez alguma coisa que ela não fez, destrói a vida de uma pessoa, você provoca danos à sociedade, o veículo de comunicação ele é corresponsável por aquilo. Ele é obrigado também a indenizar a pessoa que sofreu o dano ou a instituição que sofreu o dano. As empresas que estão operando com os veículos aqui na internet, elas se colocam sem responsabilidade pelos danos que são acarretados por esses veículos. Então o ministro ele propõe que isso tudo seja discutido de uma forma global, até porque essas plataformas elas são globais também. Então isso vai ser enfrentado mais à frente, nós não temos a menor dúvida, e aqui no Brasil as pessoas que ainda resistem a algum tipo de regulamentação são as pessoas que querem fazer exatamente das plataformas veículos para a prática de crimes, né? Ou práticas no plural, né? Vamos ver aqui, tem uma fala do ministro aqui que eu achei muito interessante também. Eu diria que hoje, na agenda democrática, na agenda dos países que adotam e defendem as democracias liberais, isso talvez seja uma das questões mais importantes para que nós possamos, a partir disso, aí sim, com tranquilidade, desenvolver a educação, desenvolver a saúde, desenvolver a proteção ao meio ambiente. Porque nós estamos no impasse. E quando eu digo nós, não é só o Brasil. Nós estamos no impasse, gastando muito mais energia para defender algo que todos entendiam consolidado, as instituições democráticas, e essa energia que deveria ser utilizada para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento educacional do país, essa energia do legislativo, por parte do Poder Judiciário, principalmente, acabam sendo utilizadas para conter os arroubos ditatoriais em vários locais do mundo do Poder Executivo, ou de políticos populistas no Poder Executivo. Gente, então, como vocês podem ver, o ministro Alexandre de Moraes, ele não é apenas um jurista, né? É uma pessoa que tem uma visão política bastante larga. E aí isso faz com que as pessoas que tentaram destruir a democracia no nosso país, elas tenham tido pela frente esse tipo de enfrentamento que acabou fazendo com que a democracia prevalecesse sobre esses arroubos todos que o ministro acabou citando. Está muito interessante, eu vou colocar a palestra, tem 3 horas e 10 minutos, ele não falou durante esse período todo, mas eu vou colocar ali o tempo exato que ele começa a falar, porque vale a pena, é muito interessante. Isso tudo que aconteceu, gente, infelizmente, acabou jogando um pouco de fumaça sobre o que aconteceu com os Yanomamis e está acontecendo com os Yanomamis aqui no nosso país. Todos nós estamos com muito interesse de ver o responsável por esses 2 genocídios na cadeia. O primeiro na pandemia e depois com os Yanomamis. E, como eu disse para vocês no começo do nosso papo aqui, né, essas coisas precisam ser cada vez mais colocadas para a sociedade. Quanto mais legitimação se ter, quanto mais informação a sociedade tiver que nós tivemos um genocida, um criminoso aqui no nosso país, mais fácil fica uma condenação, porque aí a gente tem menos turbulências sociais, a gente tem menos algum tipo de contestação, sobretudo desses segmentos que são mais radicalizados e cada vez mais seguidores, cada vez mais fanatizados em relação à figura do ex-presidente da República. As outras parcelas do eleitorado que votaram em Bolsonaro, essas ficariam mais sensíveis para entenderem o mal que essa gente fez contra o nosso país. E aí vai uma crítica ao governo atual, porque quando a gente entra nos canais principais de comunicação, certamente isso vai mudar, né? A gente entra aqui no Ministério dos Povos Indígenas, não tem absolutamente informação nenhuma, era para a ministra Guajajara estar fazendo um barulho em cima disso gigantesco, como eu já pedi, já sugeri, já critiquei aqui. O ministro do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente também, não está dando devida o foco, né? A visibilidade do problema também, apesar de ser uma questão que envolve direitos humanos, mas é uma questão também que envolve o Ministério da Ministra Marina. E o Ministério dos Direitos Humanos, depois de algumas críticas aí, que inclusive nós fizemos aqui no nosso portal, está mostrando mais trabalho, mas mesmo assim
ainda está muito aquém dos crimes que foram cometidos pelo ex-presidente da República, essa turma toda, e a sua devida responsabilização. E nós vamos continuar a cobrar aqui, porque é aquela história, né? Amanhã vai surgir mais outro crime aí, ou depois de amanhã, ou durante a semana, envolvendo o ex-presidente da República. E essa situação que eu disse para vocês, dos Yanomamis e da época da pandemia, envolve e envolveu vidas humanas. E isso é uma coisa que a gente não pode aceitar, a gente não pode achar que é uma situação menor. A nossa ansiedade de ver essa figura presa é tão grande que às vezes a gente acaba esquecendo algumas situações fundamentais que devem ser cada vez mais visibilizadas. Gente, mais tarde eu estou aqui com vocês, hoje foi só essa resenha aqui sobre os últimos acontecimentos, mais tarde eu volto, tá bom? Um grande abraço, tchau!